Bem, pessoal, agora vamos partir para a quarta aula da turma 801 do Colégio Meta na disciplina Matemática. Nós vamos dar início ao segundo bimestre, cujo assunto é círculo e circunferência. Estou notando que está entrando a parte de geometria, círculo e circunferência. Bem, aqui é uma circunferência, tá? Uma circunferência que é formada por todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto central, que é o centro dela, do mesmo plano é sempre a mesma. Essa distância aqui é sempre a mesma. Nós vamos dar o nome de raio. E círculo. O que é círculo? É a região plana limitada por uma circunferência. Por exemplo, aqui é a circunferência, essa parte de dentro todinha, todos os pontos estão dentro aqui da região plana, aí esse aqui é chamado de um círculo. Além da circunferência, tem a parte toda dentro dela. Mas no nosso primeiro estudo é circunferência. Bem, a circunferência tem alguns nomes aí especiais, que são dois nomes fundamentais, que é chamado de distância. Observação, aqui ó, esse C aqui eu vou colocar do centro da circunferência. Se eu passar aqui uma régua, a reta todinha aqui, essa reta todinha, ó, vocês notam o seguinte, passa no ponto de uma circunferência até outro ponto de circunferência, ó, passando pelo centro. Por exemplo, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Entre A e B é uma reta que passa no centro. Então, com essa distância aqui, por exemplo, daqui até aqui tivesse 10 centímetros, nós daríamos um nome especial que se chama diâmetro. Tá? Diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Repetindo, diâmetro é a distância, uma reta entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Tem que passar pelo centro. Por exemplo, se por acaso eu tivesse aqui uma reta aqui, ó, isso aqui é diâmetro? Não. Por quê? Porque não passa no centro. Repetindo, essa reta aqui não é chamada de diâmetro. Por quê? Porque não passa pelo centro, tem que passar pelo centro. Bem, agora, se notarmos, nós temos um caso que nós podemos dar chamado de raio. Por exemplo, o que é o raio? É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Vou colocar aqui ponto D e o ponto E. Então, começando no centro até qualquer ponto da circunferência, é chamado de raio. Do centro a qualquer ponto da circunferência, é chamado de raio. O que deu para perceber aqui? Do centro a qualquer ponto da circunferência, ó, é o raio. Do centro a qualquer ponto da circunferência, é o raio. Tudo isso aqui possui o mesmo valor de raio, tá? Se aqui fosse 5 centímetros, aqui é 5, 5 e 5 centímetros. Então, pensa bem. O raio vai ser sempre o que do diâmetro? O raio vai ser sempre a metade do diâmetro. Isso não pode esquecer. O raio é a metade. O raio é a metade do diâmetro. Significa dizer o seguinte: se o raio mede 10, se o raio mede 10, tá? E o diâmetro vai medir quanto? 20, tá? Então, ó, se o diâmetro mede 50, o raio vai medir 25. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro medir 80, o raio vai medir 40. Se o diâmetro medir 100, o raio vai medir 50. Sempre na unidade de comprimento. Então, se o raio é a metade do diâmetro, significa o quê? Que o diâmetro é o... Qual é o inverso da metade? O dobro. Tá? No caso, seria o dobro do raio.
É o inverso. Por exemplo, se o diâmetro mede 120 centímetros, o raio vai medir 60 centímetros. Então, o diâmetro é sempre o dobro do raio. E se o diâmetro medir 200 centímetros, o raio vai medir 100 centímetros. Não pode esquecer esses dois casos aqui. O diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Então, significa o seguinte, que, por exemplo, se daqui até aqui, do ponto A ao ponto B, que é chamado diâmetro, valer 500 centímetros, o raio vai valer a metade, 250 centímetros aqui, 250 centímetros aqui. Então, o diâmetro é sempre o dobro do raio. O raio é sempre a metade do diâmetro. Isso não pode esquecer. Pessoal, a partir dessa mini teoria, eu vou resolver alguns exemplos que vão dar para vocês fazerem alguns exercícios da apostila, que são parecidos, tá? Então, ó, esse aqui é o exemplo 1. O exemplo 1. Como é que nós vamos fazer esse tipo de exemplo? Esse exemplo 1 aqui, ele é similar à apostila. Então, dada a circunferência, responda. Aqui deu a circunferência com vários pontos. Aí está perguntando, qual desses pontos é o centro da circunferência? Qual desses pontos é o centro da circunferência? Se é o ponto M, se é o ponto B, se é o ponto C, se é o ponto L, ou K, G, I, Z, qual? O centro da circunferência está aqui, né? Então, o ponto que representa o centro da circunferência é o ponto C. Então, vai aqui e coloca C. Tranquilo, né? O item B. Qual desses pontos pertencem à circunferência? Qual desses pontos? Olha o termo aqui, pertencem à circunferência. E esse termo que pertencem significa o seguinte, sobre a circunferência. Sobre a circunferência. Tá? Não tem que estar fora e nem dentro. Sobre a circunferência. Por exemplo, esse ponto Z está fora da circunferência. O ponto L está dentro da circunferência, não está sobre a circunferência. Então, qual desses pontos? Então, olha aqui, ó. Esse K está sobre a circunferência? Tá. Então, vale como resposta. O M está sobre a circunferência? Tá. Então, serve como resposta. O B também. O F também. O G também. O I também. Você percebe o seguinte, todos esses pontos estão sobre a circunferência. Repetindo, que pertence à circunferência, que está sobre a circunferência, em cima dela. O L está sobre a circunferência? Não, está dentro da circunferência. O Z está sobre a circunferência? Não, está fora da circunferência. Então, é diferente, tá? São termos diferentes. Agora, a letra C. Quais dos segmentos são raios da circunferência? Ó, raios da circunferência. Então, o que é raio? É a medida do centro a qualquer ponto da circunferência. Tem vários segmentos aí que são raios. Por exemplo, de C para F, ó, isso aqui é um raio. De C até F, ó, é um raio. De C até G é outro raio. De C até I é um outro raio. De C até K é um outro raio. De C até M. E de C até B. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios. Uma pergunta aqui. Se aqui medir 5 centímetros, aqui mede 5, aqui 5, 5, 5, 5 centímetros. Tudo mede, tem a mesma medida. Agora ele está perguntando qual dos segmentos é o diâmetro da circunferência. Diâmetro é a distância de um ponto ao outro da circunferência, passando sempre pelo centro. É a distância de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo centro. É uma coisa, a pessoa pode pedir falar que K e F passa pelo centro, mas não, você percebe o seguinte, ó, isso aqui não é uma reta, aqui faz uma curva, então não é K e F. Mas olha aqui, ó, essa reta aqui, de M até G,
passa pelo centro. Então, o segmento de M até G é o valor do diâmetro. Uma observação. Sempre que ele pedir segmento, ó, tem uma barra em cima, tá? E são dois pontos com uma barra em cima. Ele começa no M e termina no G. Tá? É só uma simbologia de segmento. É o sino. Tá legal? Então, vamos partir agora para o segundo exemplo, que ele se refere a uma parte da matéria que envolve também raio e diâmetro. Essa é a situação aqui. Ela é questão direta, tá? Ó, se uma circunferência tem 24 centímetros de raio, quanto mede o seu diâmetro? Ora, se o raio é 24 e o diâmetro é sempre o dobro do raio, o diâmetro é o dobro do raio. Se é o dobro, multiplica por 2. 24 vezes 2, 48 centímetros. Então, o diâmetro é sempre o dobro do raio. Se é o dobro, ó, multiplica por 2. Multiplicar por 2 seria o dobro, certo? Agora, o item número 3. Se uma circunferência tem 80 centímetros de diâmetro, quanto mede seu raio? O raio é sempre a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 80 centímetros, se o raio é a metade do diâmetro, o que é metade? Dividir por 2. Então, a metade seria dividir por 2. Então, 80 dividido por 2, 40 centímetros. Então, se o diâmetro é 80, o raio vai ser 40. Por quê? Porque o raio é sempre a metade do diâmetro, como nós vimos na teoria. E o último exemplo, que envolve porcentagem. Essa situação aqui tem na apostila, eu achei interessante que nós vamos trabalhar com porcentagem esse bimestre, tá? Bem, como é que nós vamos fazer esse caso aqui? Ele deu, ó, dada a tabela, do número de vendas de um objeto por dia. Por dia, ele colocou só 3 dias, segunda, terça e quarta-feira. Na segunda-feira ele me deu 60 objetos, na terça 40 objetos e na quarta-feira 100 objetos. Aí está falando, determine a porcentagem em cada dia em relação ao total de vendas, em relação ao total de vendas. Então, o primeiro passo é descobrir o total de vendas. O primeiro passo é esse, descobrir o total de vendas. Então, qual foi o total de vendas? Primeiro dia vendeu 60, mais, segundo dia vendeu 40, mais, terceiro dia vendeu 100. Então, 60 mais 40, 100, com mais 100, 200. Então, ele vendeu 200 objetos. Esse 200 seria o total. Tranquilo? Agora, como é que nós vamos fazer o restante? Ele está pedindo, determine a porcentagem em cada dia. Se em cada dia, quantos dias ele deu? 1, 2, 3. Ele deu segunda, né? Ele deu terça e quarta. Ele deu segunda, terça e quarta. Então, nós temos para essa situação 3 respostas, porque ele quer a porcentagem em cada dia. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Primeiro dia, segunda-feira. Como é que nós vamos calcular a porcentagem? O que vocês vão fazer? Vão pegar o valor vendido do dia, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Sempre. Por exemplo, qual foi o valor que ele vendeu na segunda-feira? Vendeu 60. Como é porcentagem? Porcentagem, por 100. Porcentagem, por 100. Vão multiplicar sempre por 100 e dividir pelo total, 200. A resposta daqui vai ser a porcentagem. Então já sabe, vocês sempre, isso aqui, ó, sempre multiplica por 100 e divide pelo total. Vou escrever aqui para não esquecer, tá? Então, vai fazer conta agora. Quanto é 60 vezes 100? 6.000. Dividido por 200. Então, corta um zero em cima, um zero embaixo.
60 dividido por 2, 30. Essa resposta aqui, então, na segunda-feira, ele vendeu 30%. Na terça-feira, ele vendeu quantos por cento? Nós vamos pegar a quantidade de objetos que ele vendeu, no caso 40, e multiplicar sempre por 100. Isso aqui sempre multiplica por 100. E divide pelo total. Qual foi o total? 200. 200 que ele vendeu total, né? Tudo. Então, 40 vezes 100 dá 4.000. Dividido por 200, ó, 4 0. 40 dividido por 2, 20%. Beleza? E a última aqui na quarta-feira. Qual foi a porcentagem que ele vendeu na quarta-feira? Ele vendeu 100 objetos. Então é 100, sempre multiplicando por 100. Isso aqui é fixo. Dividido pelo total, 200. Então, não esqueçam, pega o valor que ele vendeu no dia, multiplica sempre por 100 e divide sempre pelo total. Então, quanto é que daria isso aqui? 100 vezes 100, 10.000, dividido por 200. Então, corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 100 dividido por 2, 50. 50%. Uma observação aqui. 50% é a metade, concorda? 50% é metade. Realmente, ó, se ele vendeu 100, deveria dar 50%. Por quê? Porque o total é 200. O total de objetos vendidos seria 200. Se ele vendeu 100, ele vendeu a metade. O que é metade? 50%. Outra coisa, eu fiz o cálculo de todo o caso. Segunda, terça e quarta que ele pediu. Se vocês somarem 30 mais 20 mais 50, tem que dar 100%. O que é 100%? O todo. Ó, 30 mais 20, 50. Mais 50, 100%. Que é o total de objetos vendidos. Então já sabe, 100% equivaleria a 200. Então, pessoal, a partir daqui, desses 4 exemplos e dessa explicação, tá, eu vou passar para vocês alguns exercícios da apostila, não são muitos. Gostaria que vocês tentassem fazer, que não tem diferença nenhuma da minha explicação para o exercício da apostila. É legal, só mudou os números. Até o enunciado aí é bem parecido. Como vocês já conhecem o meu trabalho, eu sempre dou teoria, exemplos, e a partir dos exemplos são parecidos com o da apostila, nós resolvemos vários exercícios da apostila. Vocês trabalham comigo já desde o ano passado dessa maneira e sempre deu certo. E com certeza vai dar certo na aula online. E espero aí nós voltarmos ainda, né, esse mês ou início do mês que vem, tá? E tudo vai dar certo. Mas antes disso, pessoal, fiquem em casa. É o lembrete. Deus abençoe vocês.